Ora, então, cá estamos nós para mais um programa Boas Vibes aqui na Lamas TV, sempre aos domingos. Hoje este programa é gravado. Também já perceberam que não temos cá a nossa cara amiga e colega Miriam Costa. Infelizmente, este fim de semana não foi possível ela cá estar, mas temos cá o nosso convidado de honra. Eu posso-vos dizer que é um homem que faz da voz o seu instrumento de trabalho. Então temos hoje aqui nada mais nada menos do que José Carlos Macedo, o homem da rádio, o homem das rádios, o homem que é apresentador, locutor, diretor, homem da bola e tudo e mais alguma coisa. Mas para isso eu vou convidar o Zé Carlos. Zé Carlos, quem é afinal o Zé Carlos Macedo? Olá, Gaspar, olá também toda a malta que acompanha a Lamas TV. Dar-lhes parabéns e ainda bem que estão a aproveitar um canal que está à disposição da freguesia para divulgar o melhor que ela tem em todos os aspectos. José Carlos Macedo, pá, olha, nem de propósito, hoje estou a cumprir mais um aniversário, não é que eu gosto muito a partir dos 50, isto acelera demasiado. Pá, nasci em África, vim com 11 anos, tive 11 na Serra da Estrela, vivi na Covilhã também uns aninhos. Depois, na crise de 80, à procura de trabalho, vim até Aveiro, cá fiquei, cá casei, cá tenho um filho, pá, e também cá descasei, não é? E a nível de rádio, comecei... E passaste aqui das rádios aqui da feira. Não todas. Eu comecei na Rádio Clube da Feira, em termos de rádios, no último fim de semana, não sei a data, de setembro de 1986, no tempo das rádios piratas. Depois tive um interregno em que passei pelo projeto da RIF, Rádio Independente da Feira, Rádio Jornal. Fui um dos cofundadores, eu e mais 10, do Terras da Feira, que entretanto foi extinto e deu lugar a outro título. E depois no fecho oficial para a atribuição legalmente, precisamente faz 2 anos, foi o último dia de transmissão em 88 das rádios piratas. Depois foi esperar 7 meses, 8 meses para a atribuição legal. Aí ingressei, porque a RIF não ficou, e não vale a pena aqui falar dos motivos, estranhamente não ficou com jornal e com rádios e com uma audiência tremenda, não ficou. Mas acabei por depois estar uns anos também na Rádio Águia Azul, onde acabei por começar a fazer relatos, discos pedidos, para todo o tipo de programas exteriores, que é o que eu gosto muito de fazer. Sobretudo tive um programa que foi, de alguma forma, do melhor que já fiz e que tinha a ver com os miúdos, que era o Juventude Ativa, que fazia na altura em parceria com o América Azevedo e que era dos programas com mais audiência na Rádio Voz dos Moris, desde diretos dos treinos, de acompanhar provas, em estúdio, em que tínhamos, por exemplo, os pais preferiam ouvir à porta da rádio dentro dos carros do que estarem na sala de espera a ouvir. Foi das coisas melhores que já aconteceu, porque damos voz àqueles que têm os sonhos no desporto de chegar onde querem chegar, não é? Depois, mantive o andamento até profissionalmente ingressado na Rádio Popular, onde estive 11 anos como chefe de armazém central. E o hobby, depois disso, com a crise, acabei por aceitar e fiz um acordo para sair. Com a crise fiz de um hobby que até era remunerado e não era mal remunerado até. E aí também tiro o meu chapéu ao Dr. Luís Campos, que entretanto desapareceu, e que foi o grande promotor da Rádio Águia Azul. E acabei por fazer da comunicação o meu modo de vida, não? E desde aí foi acho que não escolhi mal. Não é uma vida fácil, mas não escolhi mal. Diz? E desde aí foi sempre a dar gás, sempre agarrado então à rádio, não é? Eu pensei que ia ter um pouco mais de sossego, mas só mesmo quem anda em rádios é que sabe a agressividade que isto exige no dia a dia, desde a programação a tudo o que tem a ver com planeamento de atividade, até o mais ínfimo pormenor de uma rádio. Neste momento ingressei na Rádio Voz de Moris a 15 de... O primeiro trabalho que fiz foi 15 de outubro de 2015, precisamente no desporto, fiquei só com o desporto nessa altura, e foi um jogo entre Espinho e Esmoriz, um jogo em que o Espinho ganhou por 2-1 e o Esmoriz marcou nos últimos instantes de grande penalidade. Comecei eu e o América Azevedo. E a partir daí fui desenvolvendo alguma atividade, sobretudo no âmbito do desporto, e mais tarde, em 2019, até antes, em 2018, mas depois só em 2019 é que se concretizou, acabei por abraçar um convite de ficar como diretor de programas da Rádio Voz de Moris, e é o que tem sido até agora. É isto que está... E é fácil ser diretor de uma rádio local?
Com todas as adversidades que existem, não é? Hoje em dia, com todos os problemas que existem hoje em dia com as rádios locais, que infelizmente andam sempre à procura de mais uma moedinha aqui e acolá por causa dos patrocínios que são sempre curtos, não é? Escassos. Não é fácil, pá. Não é fácil, sobretudo quando tu não tens meios, não é? Porque hoje em dia, por exemplo, há um fenómeno, enquanto nos anos 90 toda a malta andava entusiasmada, e nos anos 80, dentro da pirataria, toda a gente andava entusiasmada com rádio, e havia muita malta a querer fazer rádio. Hoje, aqueles que eram jovens na altura estão a ficar todos como eu, não é? Daqui a pouco estão a entrar por outras metas adentro. E nota-se, por exemplo, no desporto, são poucos os jovens, e já não são jovens, são jovens já dos 20 e muitos anos, que acabam por abraçar, por exemplo, os relatos de futebol, que é algo que quando se experimenta depois não se quer largar, né? Depois sente-se falta. Mas mesmo até a nível de programação geral, aparece-te uma ou outra pessoa que quer o desafio, porque eu acho que as pessoas temem um bocado o microfone e têm ideia que é muito difícil. Não é? É apenas ter espírito aberto, como aconteceu com uma locutora que nós temos na Rádio Voz de Moriz, que é a Fátima Rocha, que me apareceu no ano de 2020, quando se começou a tirar um bocado o pé do acelerador no verão. Disse, eu gostava de fazer rádio. E o que é que tu sabes fazer? Nada. Ok, então eu dou-te formação, vou-te explicando, vou-te corrigindo. E hoje é alguém que toma conta de um horário de 3, 5, de segunda a sexta-feira, na boa, tem uma capacidade de comunicação muito boa. É das pessoas que consegue fazer algo que eu gosto muito, que é o tipo de entrevista numa de conversa, que deixa à vontade o interlocutor e aquilo que é visado, para uma conversa muito mais fluida, não é? Ou seja, o difícil é renovar, também é difícil cativar aqueles que já foram locutores. Às vezes há quem queira, pá, mas a vida, o dia a dia de cada um também não deixa, não é? E o difícil disto depois é conseguir conjugar, ter uma programação, e agora falo a nível local, que seja eclética, porque eu entendo as rádios locais como uma rádio, se já é local e observa determinadas situações que tem que cumprir, pá, então tem que ter uma oferta diversificada. É claro que tem um tipo de alinhamento na maior parte dos horários daquilo que é a emissão diária da rádio, dou também alguma, e até pretendo que as pessoas tenham também o seu cunho pessoal, desde até escolherem o nome de alguns programas, como também a forma como querem fazer e tipo de música, embora tenha as coisas mais ou menos delineadas, mas convém, é isso que eu quero e vou tendo, é algum ecletismo, vai faltando é voz, não é? Vozes é que não há muitas, mas há formas de contornar a situação. E o que acontece é que, neste momento, pá, desde a música clássica, à música popular portuguesa, ao bom velho rock, aos anos 50, 60, 70 também temos. Temos pá, programas de interação com o público, tens bons programas de música variada e até mais contemporânea, pá, entrevistas, e fizemos, por exemplo, um trabalho muito exaustivo, muito cansativo nas eleições do ano passado, e perante uma rádio que tem um potencial tremendo, mas que, como disseste bem, isto não é fácil. Santos da Casa não fazem milagres, por vezes as pessoas não têm noção que, e só quando perdem, como aconteceu em Espinho, perdem as rádios é que dão por ela e depois no vizinho é que é bom porque tem rádio, mas as pessoas não reconhecem que tem um instrumento à mão que é local e é de interação com a comunidade, que é por isso que elas foram atribuídas, senão, pá, tínhamos rádios nacionais, não precisávamos de mais rádios, não é? As pessoas não percebem muitas vezes a importância de uma rádio. E, por vezes, também quando a percebem um bocado à medida do seu passo e dos seus desejos. E uma rádio não pode estar aquele sabor de A nem de B, nem do próprio diretor de programas. Tem que estar ao sabor daquilo que é a sua função, que é servir a comunidade onde se integra, para que também dessa forma seja legitimado a poder pedir apoios. Que depois, muitas vezes, vão para o vizinho do lado, que diz, nós é que somos os maiores, não é? E esses tipos não chegam a lado nenhum, blá, 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 porque quando não se tem argumentos daquilo que se tem, deita-se abaixo dos outros. Eu não trabalho assim. E também só quem tiver 2 dedos de testa é que não vê o que é que um faz e o que é que o outro faz. E dou exemplo, não há muito tempo alguém que já fez rádio na Borges de Moriz, ainda eu não era diretor, ele veio para lá. Estava, entre comas, como se diz na engenharia popular, a falar mal das rádios locais. E eu perguntei-lhe há quanto tempo é que ele não ouvia rádios locais. Há mais de um ano. E perguntei-lhe específico há quanto tempo é que não ouvia a Rádio Borges de Moriz. Ui, desde que saí. Então o que é que ouves? Eu ouço aquela Rádio Nacional. Então continuo a ouvir lá. Pode ser que ouças falar de Moriz, que ouças falar do que se faz por cá e por aí fora. E
quando ouvis falar de Esmoriz nessa rádio nacional, provavelmente vai ser porque alguém matou, porque alguém caiu, partiu não sei o quê, ou porque houve um acidente ou uma catástrofe. Ou seja, tu não tens ideia que as rádios locais podem ser uma mais-valia, sobretudo para as associações, para divulgar os seus trabalhos, porque se já se queixam muitas vezes que as câmaras municipais, que também têm os seus planos, não têm espaço para elas, então porquê é que não, olha, não aproveitam as rádios locais? Porquê é que não aproveitam, por exemplo, a Lamas TV? Porquê é que andam a dar água sem caneco e a lamentarem-se, mas a usar a mesma fórmula para ter o mesmo tipo de resultados? Pá, deem crédito às pessoas, ouçam as pessoas. Nem tudo o que se faz agrada, porque tem que ser eclético. Já tivemos jazz, não agrada a toda a gente, mas havia quem ouvisse. Agora, provavelmente diz. Há sempre espaço para tudo, desde que seja com qualidade e bem feito, não é? Exatamente. E a ideia é que se faça sempre com qualidade. Porque também estar a fazer por fazer, esquece, não vale a pena. Mais vale ter a música a rolar e olá, bom dia, boa noite, estou na boa e você como está, por aí fora, né? Mas eu vou-te dizer que já passaram por ali malta informação. Tivemos ali já, o ano passado, pelo verão, tínhamos 26 locutores. Alguns de informação. Posso dizer que em 10, um aproveitava-se bem. Até porque também era músico de hip-hop, no Santo Tomense, tem até coisas editadas no YouTube. Mas os outros também tinham o seu valor, porque não é às vezes para trabalhar numa rádio local, não é só por causa da voz. Há outros tipos de trabalhos para fazer. Informação, tens a recolha por exemplo, para preparação para eventos, tens muita coisa que pode ser feita numa rádio local. Agora, também é verdade que as rádios locais, sem apoio, também não conseguem abarcar e assimilar uma série de responsabilidades, não é? Podem fazer um esforço, que há meios para ir buscar apoios e outras coisas. Agora, é como eu costumo dizer, dá trabalho, não é? E quem não quiser trabalho, nunca passará do mesmo. Portanto, Mas também temos que ver também uma coisa. E eu por mim falo que eu também fiz parte das rádios. Sim, estiveste na Rádio Voz do Moriz também. Exatamente. Mas também tem que se saber dar o valor. E não é, eu não vou dizer que é a tua parte, que essa tua função sempre foi feita. Mas tem que ser da parte também das direções das rádios, tem que haver um retorno. Não é só chegar lá e dar umas palmadinhas nas costas e dizer que é tudo muito bonito e depois no fim vir perguntar porque é que não fizemos publicidade, não arranjamos publicidade. Quer dizer, tudo tem que ter o seu equilíbrio, não é? Passa por uma estratégia, pá. Tem que haver estratégia. Tens o problema. Isto aqui, para mim, é o maior problema das rádios locais, pelo menos aqui na zona, tanto no distrito como nos concelhos. Aqui. Que é a obrigatoriedade de um locutor ser comercial. Não passa pela cabeça de ninguém, não é? Que é assim, ou somos uma coisa ou somos outra. Não temos obrigatoriedade. E eu digo-te isto porque passei por outras rádios, onde praticamente era obrigado a fazer isso, porque senão, como é que iam pagar a luz que eu estava a ocupar? Isso é ridículo. Quando eu chego a uma rádio e tenho... Isso são mentalidades que já não se usam, pá. Isso são mentalidades que já não se usam. Eu posso dizer que, neste momento, a Rádio Voz do Moriz está com uma direção muito jovem, que tem que ter o seu tempo também, e que está com ideias, obviamente, de modificar esse tipo de mentalidade. Porque as rádios, qualquer rádio, e depois, obviamente, há casos mais específicos que podem ter a ver com a zona do país onde tudo tem contras. Mas as rádios têm que ter uma estratégia na perspectiva, no futuro, se querem ter futuro, semi-profissionalizante. Nesta altura, na Rádio Voz do Moriz, o único profissional que tem que ter sou eu. E tenho lá bons valores. Mas é como eu te digo, passa por uma estratégia bem pensada e que vem desde a estrutura à preparação de estúdios, o reforço com a imagem, porque a rádio continua a ser rádio, para mim, a imagem serve para alavancar e não ao contrário, como algumas rádios, na minha opinião, estão a fazer erradamente. Estão a usar a imagem para fazer rádio, quando a rádio tem que ser alavancada com a imagem. Isso não é rádio. Para mim não é. É a minha opinião. Mas passa por uma situação em que temos que pensar desde as estruturas, o local de trabalho, como tu dizes e bem, desde isso até ter comerciais na rua todos os dias. Eu conheço algumas rádios que têm mais comerciais do que locutores. São extremamente agressivos. Mas está correto. Porque um locutor que não se concentre, ou quem quer que seja, a fazer bem aquilo que sabe fazer, se é que está preocupado com a faturação, acaba por não fazer uma coisa bem nem a outra. Eu percebo que algumas rádios às vezes têm que recorrer ao que têm. E alguns locutores também dá jeito de ganhar algum. Mas não pode ser. Isto tem que ser no futuro mesmo, se não for pela via profissionalizante,
usando até apoios da União Europeia, usando apoios do IFP, e há muita coisa a fazer, promovendo uma série de ações. Se forem bem pensadas, bem trabalhadas, está, dá trabalho, isto não se pode dormir à sombra da bananeira, as rádios têm condições para subir. Mas também é verdade uma coisa, uma rádio que trabalha e depois não é reconhecida, também não deve nada a ninguém, porque já ouvi às vezes críticas e normalmente vêm daquelas pessoas que até nem ouvem, mas quando lhes apetece ouvir, não ouvem o que gostam, e é daqui ao rei porque até nem valem nada, aqueles tipos é que são bons. Porque também é chique dizer, eu ouço a comercial, eu ouço a RFM, grandes profissionais, mas têm dinheiro para investir naquela malta toda que lá está. E eles que venham para a Rádio Voz de Morisca, eu subo as audiências vou para o topo. Que venham para aqui. Venham cá fazer o mês de borla. A malta tem dinheiro para lhes pagar. Estamos a falar de grandes grupos. E imagina, falando em grandes grupos, a Rádio Voz de Morisca é local, tem regras a observar. Mas também tens aí casos de rádios que foram vendidas a grandes grupos, que depois, por um pormenor da lei, conseguem adquiri-las, ficam muito menos obrigados a horas diárias locais, mas depois, comprando A, B, C e D rádios por aí abaixo, acabam por servir de retransmissor nas horas e fazem a nível nacional, não é? As rádios locais puras exigem mundos e fundos. E já agora aproveito, já estamos a conversar abertamente, para falar dos apoios. E os apoios do Estado? E eram aqueles milhões todos, para onde é que eles foram todos? O Estado esquece. Para já não há uma linha de apoio há anos nos orçamentos de Estado dos sucessivos governos, desde o Passos Coelho e passou por estes agora, de apoio à imprensa não diária, quer de jornais e às rádios locais. Veio aquilo para tapar os olhos, porque a maior fatia foi para ali, não é? E se calhar somarmos, pelo menos a informação que eu tinha há um ano e tal atrás, somando jornais regionais, somando rádios locais, toda a malta que lá trabalha, tem muito mais gente a trabalhar lá do que nas televisões. Eu digo assim, porque é que os apoios não são iguais? Por exemplo, porque é que não se apoia, já que não há uma linha de apoio nos orçamentos para esta situação, de quem trabalha regionalmente e localmente, porque é que então a publicidade bem paga de páginas completas nos jornais nacionais, por exemplo, a prevenir fogos e a avisar, porque é que nos injetam, pedindo preços e fazendo um preço médio para toda a gente por zonas, porque há zonas e zonas no país, e, por exemplo, no interior não tem durante X tempo uma página paga pelo Estado, porque eles é que têm as manchas verdes. Até alertando para que cada cidadão seja um polícia da sua floresta. Porque é que injetam nos jornais nacionais? Passa até, é sempre a andar a folhinha, sempre a andar, sempre a andar. Enquanto os locais têm muita qualidade, e posso, olha, vou-te dizer, não sei se sabes, que em 2017 o trabalho desenvolvido pelo Correio da Feira, que fez agora recentemente 125 anos, se não me falha a memória, no dia 4 de abril, acho que foi 4, não sei, não tenho certeza. Em 2018 recebeu, relativamente a 2017, o prémio de melhor jornal regional nacional. Foi lá o diretor receber das mãos do Marcelo Rebelo de Sousa em outubro, já sei em que data que você precisar. E depois repara, vê como é que trabalha, a seriedade com que trabalha até a nível do Conselho da Feira. E eu que fui lá comercial, eu senti muitas dificuldades com aquela qualidade toda em ser comercial. Ainda assim faturava. Porque depois havia tratamentos de exceção que eu não concordava, em que havia um concorrente que levava tudo e mais alguma coisa. Mas pronto, se calhar trabalha melhor que nós. Se calhar até na altura tinha outro título e até publicava reportagens sem perguntas. Nunca vi isso acontecer no Correio da Feira. Não é? Ou seja, as pessoas depois criticam e riem-se, mas continuam a pôr lá os apoios. E quem trabalha bem no folclore, em termos de rádios, como faz as televisões a nível de reality shows, quem não for para essas coisas desculpa o termo, é o que eu penso, chachadas, tudo tem o seu espaço, mas chachada o dia todo para mim não serve. Assim como não serve alguém que tem uma belíssima voz, mas depois abre a boca só diz as neiras, não dá lá a fazer nada. Não acrescenta nada. Enquanto apresentador, que programas é que te dá mais prazer fazer? Tudo que envolva pop rock. Mas gosto muito de estúdio, para um determinado tipo de música. O ideal para mim eu faço as manhãs, 9, meio-dia, mas se fizesse as tardes, como as tardes são mais a rolar, teria outro tipo de música, outro tipo de andamento. Até porque já fiz isso noutros tempos nas rádios piratas e funcionava muito bem. De manhã, e aquilo que eu gosto de fazer ultimamente, e experimentei coisas novas e não aprendi tudo e continuo a aprender,
Atualmente gosto muito de fazer exteriores, gosto de fazer coberturas de eventos, política, tudo isso. Descobri que aquela questão, o programa que lancei o ano passado, Passos do Conselho, que depois acabou por integrar as eleições e os debates, é uma das coisas que eu gosto de fazer, que é informar as pessoas e tentar colocar-me, que é o mais difícil da minha parte, pelo menos que eu experimentei até agora, colocar-me no lugar de quem está a ouvir e o que é que quer saber. E por vezes, mesmo assim, não chegamos a todos, não é? Às vezes há quem tenha perguntas mais específicas que não me passam pela cabeça. Mas tento de alguma forma fazer isso. Mas eu gosto, de uma forma geral, em estúdio, gosto do andamento do pop rock e gosto muito das bandas mais antigas. Mas o que eu gosto mesmo de fazer, assim, tirando essa parte, é exteriores. Primeiro porque permite-me conhecer o concelho ou qualquer local onde eu trabalho, não é? Depois que permite-me conhecer as pessoas e, sobretudo, dar-lhes voz. Quer seja a nível individual, uma situação qualquer sobre um bairro, seja o que for, sobretudo as coletividades. E também dar voz a quem dirige os destinos, porque normalmente também é quem está debaixo de fogo e é mais notícia que a oposição. Mas gosto de, e primeira coisa, gosto de trabalhar de forma isenta, embora um ou outro me tenham acusado ano passado de falta de isenção, e eu aí achei que era falta de óculos, percebes? Porque estão aí as gravações, estão aí os vídeos, foi tudo transmitido, é uma questão de ver. Só precisa é que as pessoas entendam uma coisa em relação a isso, e é um parênteses, é que tem que ser isento na comunicação. E primeiro eu sou assim. E mesmo que eu não fosse assim, bastavam os exemplos que vi noutras rádios há uns anos atrás, em que a isenção não imperou e hoje não fazem rádio. Uma coisa é, porque hoje favorecemos alguém e amanhã, quando o cenário for inverso, não somos respeitados por ninguém. Porque as pessoas seguras não esquecem. Portanto, trabalhar com isenção, que é assim que eu gosto de trabalhar, de forma séria. E gosto, sobretudo, de dar voz aos visados e àqueles que visam. Mas colocar o mesmo grau de dificuldade dos pontos fracos, dos pontos fortes, a qualquer das partes. Porque não se pode trabalhar a favorecer uns e a penalizar os outros. Faço isso e o dia que eu cometer esse erro, sou o primeiro a ir-me embora. Não gosto de tendências e por isso vivi bem com algumas acusações, sobretudo vivi bem com as críticas muito positivas que fizeram ao nosso trabalho quer no Paço do Conselho, mas sobretudo nas eleições. E o formato que adotei acho que resultou bem pelas críticas que tive e colhi, eu e a equipa toda, envolveu à volta de 8 pessoas, não foi brincadeira. E ainda faltou uma que eu queria, mas não consegui, já foi muito em cima da hora, que era algo mais para acrescentar ao programa e para algumas pessoas com limitações, até, por exemplo, de audição, que era ter alguém com linguagem gestual. Mas acho que está-se a fazer um trabalho sério, haverá sempre quem critique deita abaixo, se calhar por interesse próprio. É normal. Eu acho que as pessoas muitas não têm a capacidade de analisar o trabalho em si e veem sempre uma perspectiva daquilo que gostam, e aí está bem, daquilo que gostam, mas eu posso não gostar de uma coisa, mas posso analisar profissionalmente o trabalho que está a ser feito. Normalmente as pessoas normalmente não fazem isso. E então, depois depende de alguns interesses, e às vezes eu boto abaixo, mas eu também é para o lado que eu durmo melhor. Zé, dizem que tanto as rádios locais como as televisões locais fazem serviço público. Achas que esse serviço público tem sido bem feito? Eu posso falar por mim. Neste ano de 2022, ainda não estou a fazer nada em específico, vou fazendo algumas coisas, como ontem estive na cobertura da Assembleia Municipal de Ovar, e que vai estar de ontem a 8 outra vez, porque não terminaram os temas da agenda. Mas até aqui, posso dizer que a Rádio Voz do Luís tem feito um trabalho de informação pública. Posso dizer também que as pessoas que têm estado atentas estão de parabéns, porque ainda há gente que critica e não sabe o que está a acontecer e está disponível. Sim, temos feito um trabalho público muito exaustivo, com custos muito pesados. E eu, por exemplo, trabalho com o meu carro para a rádio, também até agora nunca pedi o tipo de condições, mas as pessoas esquecem-se que andam muitas na rua aí ao fim de semana, enquanto eles estão de fim de semana, eu estou a trabalhar 7 dias na semana há quase 3 anos. E as pessoas não sabem o esforço que é fazer um trabalho de exteriores de 10 minutos. Às vezes obriga-me a levantar 3 horas antes, a preparar a pesquisa de 2 horas num dia qualquer da semana. E sim, nós prestamos um serviço público que não é reconhecido por outros interesses. Quero lá saber.
é até um dia apanhar a jeito, e eu também não mando dizer por ninguém. Quando tiver que dizer, digo. Quem não gostar, não come, põe na borda do prato. Posso dizer que há uma situação em que o apoio é igual e a justificação, isso está numa Assembleia, e eu fiquei a saber disso dessa forma. A justificação é que o apoio à outra rádio é porque fazem a cobertura de 2 clubes da cidade. Então tem o mesmo apoio que a Rádio Voz de Mouris tem. E eu pergunto onde é que essa rádio está. No resto do ano, com as coletividades a norte do Conselho, a dar-lhes voz, a fazer informação, sobretudo a fazer rádio de qualidade. Porque, em específico, e eu não sou mais papista do que o Papa, sei que há rádios muito melhores que a Rádio Voz de Mouris. A Rádio Voz de Mouris, neste momento, está com uma boa programação, diversificada, boa música, tem bons locutores. Também não tem os locutores da rádio FM, nem da comercial, mas tem. É uma rádio também com sotaque, porque não? O povo também tem sotaque, de zona para zona. Mas presta um grande serviço de informação. E se calhar muitas não presta mais. Porque mais depressa vai ali uma coletividade que aceita imediato um convite para ir ali à rádio e do outro conselho, do que muitas vezes até algumas coletividades do conselho que manifestam pouca disponibilidade. É verdade que... Por vezes acho que a disponibilidade é quando querem. E comigo não pode fazer. É verdade, ou tu vês isso, que às vezes as pessoas de fora dão mais valor do que as pessoas de dentro? Não, eu vi as críticas, por exemplo, dos debates de eleições. Muita gente de fora deu os parabéns ao pessoal e muita gente também do Conselho. Mas muita gente de fora a seguir o trabalho. E isso acaba por ser um prémio para toda a malta que se envolveu e do esforço que se despendeu, não só monetariamente, envolveu muita coisa mesmo. Preparação de imagem, preparação de questões, pesquisa, de todos os níveis, até a nível dos candidatos. Também foi o máximo de pesquisa possível. Para quê? Para que tu, quando estás a fazer uma entrevista, tens de estar minimamente preparado. Porque se o entrevistado percebe que tu não estás preparado, come-te as papas na cabeça e diz o que lhe apetece. E eu não gosto de dizer o que me apetece. E quando me desafio, e se faço uma pergunta a alguém desta forma, eu faço a oposição da mesma forma. Se eu entrar a matar aqui, também entro a matar ali. Porque eu não estou ali para tomar partido de ninguém. Agora tenho de ter matéria, não é? E muitas vezes os visados para bem e para mal acabam por ser os governantes, porque são os que estão mais expostos, e a oposição faz o papel dela. Mas muitas vezes também nos confundem com a oposição. Mas com a Rádio Voz de Mouris, comigo lá, não há essa confusão. Podem acusar à vontade e dizer, se for verdade, eu também assumo. Agora, dizerem, por exemplo, que nós fazemos um trabalho que não é imparcial, é porque anda alguém distraído, ou então tem qualquer problema, não faço ideia. Nada disso. José, há sempre aquele argumento que as rádios e os canais locais são a voz de um povo. Concordas com isso? Para fazer parangonas quando é decidir aos votos, é. Isso é. Mas deviam ser a voz de um povo. Eu entendo as rádios locais. Tem que ser mesmo. As rádios locais nasceram para servirem a comunidade onde se integram. Mas também, se fores a ver, e agora não sei, não tenho acompanhado tanto como acompanhava no passado. Mas andei em muita rádio local que, se calhar, hoje não está melhor porque teve aspirações a ser rádio nacional. Ou seja, enverdar por um caminho que é mais característico de uma rádio nacional com capacidade nacional. Se tu perdes o rumo local, depois tens dificuldades. Agora, há formas de fazer as coisas e contornar e ter ecletismo de várias formas. Nós não podemos é perder o rumo local. E muitas vezes, também posso dizer, e para quem nos está a ouvir, que as rádios locais muitas vezes não dão mais notícias locais, porque também ninguém colabora. E nós não temos condições, nós, eu digo nós em geral, ninguém tem condições para ter lá, mas olha, o que é que se passa na tua associação? Pá, manda para cá. Às vezes nem um cartaz mandam. E depois são capazes de queixar que a malta não divulga. Mas que vamos adivinhar? Mas às vezes também falo muitas vezes de entidades oficiais, que também volta e meia se esquecem, não é? Esquecem-se um bocado de comunicar certas coisas. Ou então já chega em cima da hora e é uma entrevista que tens de deslocar, por exemplo, em 20 km durante uma hora, para estás lá com tempo, preparaste. Já me aconteceu. E muitas vezes já me aconteceu sair na hora para a entrevista em cima da hora, porque só soube naquele minuto, e valeu-me a cultura geral, que eu gosto, por exemplo, de ver notícias, gosto de ver tudo o que é informação, e isso acaba por ser uma arma de trabalho quando tu tens que puxar pela cabeça aquilo que são os teus conhecimentos e adaptá-lo àquilo que estás a ver e queres questionar.
É um bocado Sim, isso. tanto as associações como as entidades também têm que ter essa noção que nós estamos aqui também para os servir, mas eles também têm que nos apoiar, não é? Tem que ter essa noção, tem que dar também nos apoio. Se não nos ajudarem, como é que tanto nós como eles podemos progredir? Como é que nós como eles podemos ser mais alguma coisa? Se não houver esse apoio, se não houver essa união, essa conjugação entre todos, não é? Não basta nós andarmos atrás. Parece que temos que andar sempre atrás dos meninos ou A atrás das pedir, entidades não é? para saber das coisas. Se isso é caricato, É uma questão de nós reconhecimento. não estamos nas cabeças dos outros, não sabemos o que é que os Não, outros querem ou querem não. planear. E às vezes, como tu dizes bem, é tudo feito em cima da hora. São feitos em cima da hora. Nós também temos a nossa programação, temos a nossa organização Exatamente. e vamos ter que prescindir dela para depois poder incluir os outros. Para isso, lá está, se falarem connosco, houver uma argumentação, houver até reuniões e tudo, é mais fácil de fazer as coisas, fica muito mais Então, fácil. não. Sabe que eu acho que isso tem a ver com o reconhecimento, sabes? E quando as pessoas não reconhecem a importância, por exemplo, da Lamas TV. Lamas TV tem mais visualizações que muitas rádios. Não sei se estás a par disso. Tem mais visualizações mensais que algumas rádios que estão aí há anos. Nós a E por nível que será? estatístico, estamos a trabalhar bem. O meu Então, problema, se calhar aqui na Lamas TV, é não ter tanto conteúdo para dar e tanta gente para dar o apoio, não é? Eu não quero são ser coisas só. que A vais, Lamas vais TV não é só o adquirir. Armindo Gaspar, a Lamas TV tem mais pessoas incluídas. E essas pessoas nós temos que as valorizar e queremos que incluir ainda mais pessoas. Queremos fazer isto o projeto ainda maior, mas para isso temos de ter pessoal também de disponibilidade. Mas olha, pelo que eu tenho visto de quem está a colaborar contigo, pá, e para aquilo que eu tenho percebido e a forma como as pessoas têm levado a sério a Lamas TV, pá, há aqui já um reconhecimento. Agora, se calhar estamos a falar de um reconhecimento diferente, não é? Que tem que pensar também que os apoios também têm que se estender à Lamas TV, não pode ir tudo ao mesmo lado e ser para o mesmo sítio. E tem que reconhecer que a Lamas TV, a nível, e até pela projeção que tem tido, pá, é um parceiro para a população, é um parceiro para a freguesia, tal como são as rádios do Conselho, como são os jornais do Conselho. Agora, também temos que ver quem é que tem interesse ou não que a Lamas TV, por exemplo, se expanda e que tipo de apoios é que pode disponibilizar. E muitas vezes os apoios não são nada demais, as pessoas é que têm um bocado a noção, e isso passa-se um bocado também lá na minha zona. As pessoas gostam muito de, quando nos apresentamos determinado tipo de apoio, acham sempre que é muito. Primeiro, não fazem contas à contabilidade, se pensarem bem, vão buscar. Se não vão buscar, não vão quase ter o retorno, em alguns casos, a 100% e outros, pelo menos, a 50%. Quer dizer que uma coisa de 100 custa de 50, no fundo. E estás a promover a casa. E depois, acontece que muitas vezes acham que é sempre muito. Mas se tu fizeres pelo valor que eles estão dispostos, vão-te exigir para aquela ninharia um trabalho de 1000. E eu digo assim, então, mas se eu for ao estabelecimento dessa pessoa, tem lá uma coisa que diz que são 100 euros. E eu disse, pá, mas isso para mim só vale 50. E ele disse, pois, mas aqui custa 100. E nas rádios locais, nas regionais, nos jornais, as coisas têm que ser a mesma coisa. Porque as pessoas esquecem-se de uma coisa. Não estamos a fazer favor nenhum, porque nós estamos a fazer um trabalho de publicação, de publicitação. Têm é que se preocupar em dizer assim, eu estou aqui, porque não falta concorrência. Porta com porta, muitas vezes. E estão a regatear o quê? Um valor que até vão buscar na contabilidade se souberem fazer obviamente, a sua contabilidade como deve ser. E não estou a pôr em causa ninguém, né? Saberão de certeza. Mas se a publicidade física, se a concorrência física existe, se existe também é muitas vezes, por exemplo, a nível de grandes superfícies, nas televisões. Epá, então para que é que serve a publicidade? Eu estou aqui. Atenção que eu estou aqui o ano todo. Ou estou aqui sazonalmente. Ou tenho aqui uma campanha que é Black Friday e tenho aqui isto tudo para despachar este fim de semana. E funciona. Agora, o que as pessoas não podem querer é que tu, ou eu, ou alguém de outras rádios, andem a dar o corpo ao manifesto, mas querem pagar uma ninharia e com essa ninharia ter 1 milhão de lucro. Ou seja, ainda ficam com pena da ninharia que deram, porque até podia ter ganho 1.300.000. Os 300.000 ficaram para mim, né, para fazer publicidade, vamos supor. E esta mentalidade tem que se mudar, porque enquanto as pessoas, a parte do comércio, sobretudo, não perceber que as rádios locais, e obviamente em função do negócio que têm, podem não, são uma mais-valia se as coisas forem feitas com o objetivo e com o foco que se pretende, e há sempre soluções. Enquanto não o entenderem,
que vai acontecer é que aos poucos e poucos vão ficando cada vez menos. E vai chegar uma altura que, quando quiserem fazer, vão pagar o triplo. E é se querem. Nessa altura é só o que há. E depois é que vão dar valor ao que tinham. Que é sempre assim que acontece. E esta mentalidade a mim irrita-me. Porque já estive dos dois lados e sei que isto custa. E as pessoas pensam assim, estes tipos andam aqui ao fim de semana a fazer entrevistas. E às vezes é por 10 minutos. E andam-se quilómetros. Não se tem outro tipo de vida. Não se tem horas para almoçar nem para jantar. Muitas vezes passo dias que só janto à meia-noite. Nem almoço, nem lanche, nem coisa parecida. E comeu muitos, pá. E as pessoas muitas vezes não dão valor a isso. E se tivessem atentos, infelizmente, que já há rádios em que as pessoas reconhecem bem, aqui bem perto de nós, o seu valor e investem. Mas também há outras zonas em que acham que estão a dar uma ajuda. E a propósito disso, tive uma vez um episódio muito engraçado. Eu cheguei lá e disse, é só para ajudar. Ok, então a senhora, a verba está disposta, dá-me, eu passo um documento não oficial em como recebi, ou peço um donativo oficial à rádio para lhe passar esse documento, mas não faço o spot. Não, tenho que ter o spot. Quer dizer, vai-me ajudar. Dá-me aquilo que quer. Mas quer um spot altamente, não é? Porque também não vou pôr lá qualquer coisa em seu nome. Esquecem-se que tem parte da edição, tem parte de todo o trabalho que também é feito, não é? E tens de ter qualidade para promover a casa, se não estás a pôr a casa em xeque. Então, olha, isso assim, prefiro não ter a sua ajuda. E se eu soubesse, tinha-lhe oferecido o mesmo para nem sequer me dizer isso. Então, fiquei por aí até hoje, nunca fiz nada com essa pessoa. Não, nem fiz nem faço. Não, porque as pessoas não podem achar que... Quando se pensa em ganhar tudo, quando não se reconhece o trabalho de promoção, e nós temos crescido no online, que é uma coisa brutal, em 2 programas, com o Jorge Bandeira de meio-dia às 2, de segunda a sábado, que tem mais potencial para outras coisas, com um programa que é de pendor evangélico, passou para 2 horas ao sábado, e que tem muita audiência, e muita, sabes onde? Na América Latina. Porque neste momento eu convidei um pastor que atualmente faz os estudos bíblicos, e ele veio da Venezuela. As pessoas sabem que ele está aqui, estão a ouvir e passaram palavra. Neste momento, na América Latina, em alguns países, ouve-se aquelas 2 horinhas em direto online. E nós no online crescemos brutalmente. Também crescemos a nível do FM. Agora, não há guito para andar a gastar 250 mais X, pode chegar assim a um número astronómico conforme as zonas que tu apanhas para saber qual é a audiência no FM. Mas também não sou surdo, não é? E vejo as reações aos vários programas que há. Engraçado foi que quando eu liguei para lá, para essa entidade, para saber quanto é que custava uma sondagem, a Rádio Voz de Moris, que há 2, 3 anos aparecia sempre ali nos primeiros 21, em 200 rádios de norte a sul, 21, lugar 21, 18, 21, com 2% de share, curiosamente, como não houve encomenda, só houve uma questão, daí para a frente não apareceu mais, e apareceram rádios que sempre estiveram atrás de nós e que nem eram ouvidas. Uma até já foi vendida, já nem é ouves com esse nome. Portanto, vale o que vale, não é? Portanto, o único que vale, sabe o que é? São os ouvintes. É aquilo que lhes chega aos ouvidos de quem ouve, quem comenta, que é sinal que ouve. E sem qualquer problema vou para a frente. Agora, tenho pernas para andar, estou num conselho que abrange toda uma outra área, que neste momento, com as mudanças que operámos na antena, está a chegar a Vila de Conde, está a chegar às entradas de Marca Naveses, Famalicão, Porto. Há algumas zonas que não, aqui mais perto, provavelmente pelas barreiras, não se consegue, porque a nossa antena também está um pouco mais acima do mar, para linha do mar. Não é? Mas é gratificante porque as pessoas estão a ouvir, pá. Mas hoje de falar tão bem assim da Voz de Moris, é a tua menina dos olhos. É uma delas. É uma delas. A minha menina dos olhos sempre foi a bola, à quarta-feira, com os velhotes como eu. Depois tenho a minha filha adotiva, que é uma cadelita que tenho lá já com 9 anos. E a menina dos olhos, pá, a rádio como é que tenho de dizer? E sobretudo a música, que é uma coisa com a qual eu não passo. Passo mais depressa sem a televisão, se me dessem a escolher, queria ouvir música do que ver televisão. Até porque a música é muito melhor que muita coisa que passa nas televisões. Mas fazer rádio é muito... Eu gosto muito de fazer rádio, é gratificante. Há dias melhores que chegas lá um bocado em baixo e para aí tens que quase fazer teatro e quem te ouvir até parece estar sempre na maior, mas nem sempre estamos todos bem dispostos. Mas nunca pensei que fosse profissão e foi sempre uma coisa que desde que comecei a fazer que me agradou. É uma forma de nos recriarmos e às vezes temos outra pessoa que não somos no dia-a-dia em outras coisas. É um bocado isso.
Para mim é, para outros não sei. É um bocado isso. Eu gosto muito. E gosto de ver as coisas a evoluir, estar atento a pormenores. É muito bom. Eu gosto muito. Gosto muito. É a tua terapia, podemos dizer assim que é a tua terapia. Às vezes é uma terapia. E outra vez é uma dor de cabeça. Tem dias. Depende, meu. Quando às vezes as coisas não encaixam ou demoram, ou qualquer pormenor, porque às vezes, por exemplo, as entrevistas, tens que marcar a agenda. E já tive situações que, para conjugar agendas, tive que mexer em datas. E, se não, e numa outra situação, se não tivesse imposto dizer assim, olha, ou é aquela data ou não é, nem tinha conseguido. Mas, por exemplo, ligar para algumas entidades, as portas abrirem-se. Para uma rádio local como a Rádio Voz de Moris, que no tempo em 2020, no Centro Sanitário, estive lá 3 meses sozinho. Eu, eu fiz à vontade, para alguns, senti muitos 200 telefonemas. Em 3 meses, todos os dias tinha convidados. Falei em Emílio Souza, com Constantino, só ver se não me falha a memória, de Estarreja, presidente de Estarreja, de Ovar. São João da Madeira não consegui, também não consegui Oliveira das Meias. O Porto, na altura, estava complicado, mas teve o condão de dizer que tinha que ser para outra altura. Pelo menos respondeu, coisa que muita gente aqui mais perto não faz. Espinho. E não foi uma vez, nem duas, nem três, foram 4 e 5 em estúdio. E desde entrevistas a empresas nacionais não sediadas aqui, mas do Internacional de Transportes, da TDR, não tem publicidade nenhuma, problema nenhum de dizer que é sediada em Esmoriz, psicólogos, psiquiatras, trabalhei com associações, individualidades do Conselho, que independentemente da cor política se disponibilizaram, malta da cor política, a sua opinião, da Câmara Municipal. Considero que fiz um trabalho muito exaustivo, das 9, 10 da manhã até às 2 da manhã, todos os dias, de segunda a domingo, e acho que muita gente ouviu. E, sobretudo, porque a informação era premente por causa da questão da cerca sanitária. E encontrei alguns obstáculos, malta que se calhar tinha algum receio de assumir quando o chefe não estava a falar de determinados assuntos, outros que não se sentem à vontade, mas desde um economista regularmente a falar daquilo que eram as alterações dos estados de emergência, daquilo que era o impacto da economia, com gente a ligar para ele e a agradecer porque não sabia e à conta dessa informação resolveram algumas situações. Lá está, mas em vários casos, diz? Sim, serviço público. Fazer o serviço público. Pois, mas depois quando é para reconhecer, as vistas são mais curtas, não é? Depois a comparação é limitada. Eu também sei porquê. Mas também dou de barato, porque não... Mas sabes bem que quando fazes muitas coisas bem feitas, basta uma coisa mal feita para as pessoas te apontarem o dedo. Esquecem-se que quando apontam o dedo, estão a apontar 4 dedos a eles próprios, não é? Exato, pelo menos 3, não é? Pelo menos 3. O outro está a dizer que sim, estás mal, mas eu também estou. Não, olha, se queres que diga que se as pessoas me criticarem construtivamente, eu sei reconhecer quando estou mal. Posso não concordar e posso concordar. Mas há aqueles que normalmente criticam com desdém. Eu devolvo-lhes o cumprimento. Sabes porquê? Porque eles estão à esperinha, porque ninguém é perfeito. E se calhar, alguns que já me criticaram, se eu lhes fosse apontar os defeitos que eles têm, que eu detetei através do meu trabalho, para aquilo que vou vendo, eu com o passo do Conselho, fiquei a conhecer o Conselho sem pôr os pés na maior parte das situações, para aquilo que relatavam todos os implicados. Não é? E eu também não preciso saber que foram à Lua, não tenho que estar a ver o foguetão a sair. Tenho que acreditar que alguém noticiou que o foguetão levantou e eles foram lá. Agora, se as imagens são de lá, eu não sei. Isso é outra coisa, não é? Mas se as pessoas criticarem construtivamente, eu aceito. Nem que seja negativo, porque eu prefiro as críticas negativas que me apontem o que está mal do que aquilo que está bem. Embora se goste de ouvir. É para corrigir. Agora, depende da forma como falam, porque se as pessoas pensam que podem falar para mim, ou que falam para os meus colaboradores, por exemplo, quer seja quem for, até a própria direção. Pessoas que eu tenho lá a trabalhar comigo na rádio, fui eu que as levei para lá, tirando uma ou outra situação. Outros mais novos, sim. E eles sabem o tipo de coisas que eu quero fazer. Mas eu também aprendo com eles. E também aceito que eles me digam onde é que eu estive mal. Até agradeço. Porque ninguém é perfeito, ninguém pensa. Agora, quando aparecem aqueles que estão a pensar à espera que não sei de quê, opa, esses aí, eles têm mais que fazer, que vão aprender muitas coisas. Porque enquanto estão à espera que eu falhe, estão a deixar de fazer outras coisas bem feitas, que são as responsabilidades deles, percebes? Seja lá em que ramo for. E eu quero lá saber do que eles pensam de mim. Eu quero saber... Acaba também por ser uma motivação extra para um gajo ainda fazer mais e melhor. Claro, olha, ele até tem razão. Se calhar expressou-se mal porque não sabe mais, não é? Mas também não tem que aturar recalques. Ninguém.
Eu tento não descarregar em cima dos outros quando as coisas me correm mal. Eu também não admito que me descarregue em cima de mim. Ou então até sou capaz de ouvir, como muita gente já me ouviu noutras situações da vida. Mas tens que atenção à forma como se fala. As pessoas muitas vezes pensam que falam no alto da burra, pensando que nós estamos dependentes delas para aquele motivo. Não têm noção do que é que muitas vezes estão a fazer e são ridículos. Pá. Já me aconteceu algumas situações, não foram muitas, mas às vezes chego a pensar assim, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Mas estou a ouvir esta pessoa porquê? Não acrescenta nada, é só para encher o balão, o ego está lá em cima, até pensei, tinha aqui um ponto para estar do alto da burra. Até dá a impressão que se sentiram lesados em alguma situação e se sentiam, deviam ter falado, não gostei daquilo, assim, não, esclarece, não é? Depois aparecem assim e a malta diz assim, mas que isto veio a propósito de quem? Não é? Vem a propósito de quem? E há muitas provocações. Há muitas provocações, até de outras rádios locais aqui à volta, algumas mais perto, outras mais longe. Às vezes até dá para ver. Qual foi a entrevista mais estranha? Qual foi a entrevista mais estranha que tu tiveste até hoje? A mais estranha ou mais... Mais estranha, assim que eu me senti menos capaz. Não foi que sentiste menos capaz, é que se calhar não estavas à espera daquilo e aquilo de alguma maneira te surpreendeu. Foi uma das entrevistas ou o que aconteceu em si, possa-te ter... Foi uma das entrevistas que fiz para as freguesias no âmbito das eleições, em que eu tentei por todos os meios que a informação viesse para quem ia votar neles, ou para eles terem opções de voto da sua freguesia. Cada pergunta que eu fazia, eu sentia-me um ET, porque a pergunta não era respondida de forma alguma. E não tinha nada a resposta ali, eu às vezes bem insistia-me, mas como é que encaixa isto, como é que encaixa aquilo? Então, esquece, Zé Carlos, quando acabar, acabou, vais para casa, ouve, simplifica e anda. Porque o estilo que eu apliquei nas eleições era de teste, de assim, olha, Gaspar, tens 3 minutos, diz lá isto, blá, 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 então pensei assim, Gaspar, grava o vídeo e manda que eu depois monto o programa, isso era mais fácil. Não é? Agora, mais difícil é tu estares como interlocutor, e tentaste colocar no papel de quem está em casa a ouvir, para que eles se esclareçam. Primeiro tentar colocar as questões que as pessoas colocariam. E mesmo assim corres o risco de nem tocar em algumas, né? E depois tens que perceber que tens o outro lado, e tens que saber passar a mensagem, tens de te isentar a ti daquilo que tu pensas realmente, pôr-te no lugar dos outros, e chamá-los à pedra, interpelar enquanto estão a dar respostas. Eu estipulava, por exemplo, 5 minutos, mas se eu interrompesse com alguma coisa, eu também ia procurando esse espaço. Mentalmente sei que interrompi ali 20, 30 segundos, mas igual para todos. De outra forma não pode ser. E essa foi um bocado estranha. Agora, grandes entrevistas. Ao telefone tive algumas bem interessantes, por exemplo, com o Pinto Moreira, com o Emílio Souza, o Salvador Malheiro também teve uma entrevista muito boa na véspera das eleições. O Constantino, esta reja, na sua primeira intervenção, esteve muitíssimo bem. Já tive lá coletividades com grandes entrevistas. E tenho presentemente um programa que até acho que às vezes estico um bocadito, mas faz parte, porque é esse o meu papel. E tendo em conta, e explico-te porquê, que é o programa à quinta-feira, depois das 19, o Alargar as Redes, é com o Padre Manuel Monteiro Mendes, que é o Parque dos Mouris. E a ideia aqui é uma conversa aberta com a Igreja como o pano de fundo nos dias de hoje. Nós já falámos da sexo, já falámos da Adão e Eva, já falámos de guerra, já falámos de tudo e mais alguma coisa, e há sempre motivos dos santos. O que é que são santos? Quais são os critérios? O que é preciso? E coisas que tento me colocar no dia a dia, no lugar de quem acredita, dos meninos e daqueles que se dizem céticos, não é? E é curioso que, primeiro, encaixa bem. Umas com mais. Umas encaixa melhor alguns assuntos que outros, não é? Mas é alguém que não foge ao diálogo. E depois tem o dom da palavra. É uma pessoa informada. E eu ouvi a saber, é dos programas mais ouvidos da Rádio Voz de Morir. São umas conversas que começas a falar de A e daqui a pouco pode estar no B, no C e no D. Mas tentando sempre pôr no lugar dos crentes e dos não crentes e dos isentos de uma coisa e de outra. Mas tem funcionado muito bem. E isso é muito gratificante, porque depois a gente percebe-se que as pessoas, segundo ele, há pessoas que saem da missa a correr para ir ouvir para casa. E depois foi um serviço que surgiu
eu chamo de serviço público, e as pessoas não me levem a mal, surgiu no tempo da pandemia. As igrejas estiveram fechadas. Pá, e propuseram-me se eu teria algum problema a transmitir. Posso dizer que comecei a transmitir à terça, quinta e sexta. Houve um período que até metia à segunda-feira, quando estava ali um segundo pároco. Agora voltou ao formato de terça, quarta, quinta e sexta, para além dos domingos que já são há anos transmitidas a Eucaristia. Mas, ouvintes que começaram a habituar a ouvir a rádio, outros que só ouvem de facto a Eucaristia e desligam, mas muitos começaram a ouvir antes e ficam a ouvir depois. E neste momento estão mais críticos. E nós precisamos de críticos construtivos, críticas que sejam construtivas, não é botar abaixo para botar abaixo. Eu prefiro que me diga, olha, você fez mal isso, quero ter feito assim. Ou então, olha, eu não sei como é que podia ter feito melhor, mas que isto assim não funcionou, não funcionou. E isso ajuda a evoluir. E nós, ao evoluirmos, vamos evoluir também, não é? E estamos ao serviço. Agora, há ali muita gente que às vezes não entende porque é que nós passamos a missa e a missa ficou depois de passar esta fase. Também já houve alguém que disse que a igreja devia pagar. E eu tenho lá um programa há 33 anos que é de cariz evangélico. Nunca pagou um tostão. Porque é que havia de cobrar? Se é um serviço público, é um serviço, eu encaro como um serviço à comunidade, que é crente. Seja lá de que corrente de fé seja, para que é que se há de cobrar a um e não se cobra a outro? Não. José, tens falado a situação da pandemia e a situação do cerco. Como é que tu encaraste toda essa situação? Mesmo estou a falar mais a nível pessoal. Teres que, todos os dias, teres que entrar no cerco, sair do cerco, ver as pessoas ao teu redor ali também a não poderem fazer nada, estar ali condicionadas. Como é que tu viste toda a situação? Também te afetou? De maneira, pá. Bati mesmo mal. Primeiro, mandei o pessoal todo para casa. Fiquei sozinho a fazer rádio todos os dias. Como te disse, 9, 10 estava lá, conforme a hora que saísse. Normalmente saía a 1 ou 2. O pessoal do bloqueio já me conhecia. Tirando os primeiros 2 dias, em que houve um senhor agente que achava que eu tinha feito aquilo numa impressora. E aquilo tinha o carimbo e assinatura do presidente da Junta de Freguesia de Esmoriz, que teve na altura o António Carlos Bebiano, fez-me o favor de me lá levar o livro de trânsito, carimbado e assinado por ele e carimbado e assinado por Salvador Malheiro. E então a gente cismou que aquilo podia ter sido feito numa impressora. Sim, eu de um tempo para hoje tive mesmo tempo. Dei o meu trabalho até ir saber como é que o Salvador Malheiro assinava, como é que assinava. Só quer falar com eles, que eu ligo para eles. Tive 15 minutos e uma fila de tremenda atrás. Depois o homem riu-se e lá percebeu que estava. Ou estava-me a dar tanga, ou começou primeiro no sério e depois acabou na tanga, não faço ideia. A partir daí já me conheciam àquela hora e à hora de ir embora é quase sempre o mesmo. Portanto, reconheço que a autoridade fez um excelente trabalho. Aliás, dificultaram-nos muito o trabalho injustamente. Né? As pessoas, motivos serão válidos para cada um, mas foi complicado. Agora, bati mal, olha, ir almoçar aonde? Tempo para ir comprar, limitado, sempre cheio, porque lembras-te que eles encurtaram os horários, em vez de alargar para as pessoas não se juntarem, ainda encurtaram os horários das grandes superfícies, foi uma grande medida de António Costa, naquela altura. Quer dizer, não queria que as pessoas se juntassem, mas depois encurtaram os horários dos IPAs, não é? Que até obrigaram alguns a abrir mais cedo. Pronto, nisso são outras maneiras. Vi-me grego para descansar. Vi-me grego para preparar a alimentação, porque eu ir almoçar com aquela estava tudo quase sempre fechado. Ou então tinha filas, takeaways e por aí fora. Eu também tinha muito tempo, porque tinha que jogar um bocado com a agenda de disponibilidade das pessoas que eu queria entrevistar, fosse quem fosse, e tinha que estar disponível nos horários deles, porque alguns estavam a fazer atendimento ao público, o caso do Centro Comunitário de Esmoriz fez um trabalho belíssimo de apoio à malta que apoiavam normalmente, ou com alguns cuidados reforçados. E foi muito difícil, sobretudo, poder descansar, porque eu tinha entrevistas quase todo o dia, tinha depois fazer uma pausa e, para o dia a seguir, antes de ir embora, deixar tudo preparado de gravações anteriores para poder relembrar e já ter, nesse espaço, estava a contactar gente para novas entrevistas. Tive algumas dificuldades com alguns entrevistados que tinham, na minha opinião, e pode não ser verdade, mas na minha interpretação, tinham outras preferências de colaboração. Não sei porquê. A Rádio Voz de Esmoriz, quando eu fui para ali pegar nas funções de diretor de programas, posso dizer que gente que não me conhece lado nenhum, mas que ouviu falar. Por isso é que eu digo, por metade de Portugal conhece, outra metade já ouviu falar, porque é o que me acontece sempre. Recordo-me quando eu assumi essas funções, eu tive conhecimento através de amigos meus, que as pessoas conhecem que são meus amigos e falam à frente deles.
que eu era isto, era aquilo, trabalhar comigo que era o cabo dos trabalhos, que eu sou um gajo acessível, não sei o que, não sei quanto. Os meus colaboradores, tu que trabalhaste comigo, que falem, não? Que digam como é que eu trabalho, mas não sei, foi alguém da concorrência que gosta de trabalhar assim. E eu deixo, como diz o outro, que a caravana vai passando e os cães vão ladrando. Porque a certos tipos de situações que a malta vai se apercebendo no dia a dia, temos que responder é com o trabalho, porque se formos descer ao nível deles, eles ganham-nos a batalha, porque é onde eles se sentem à vontade. No meu nível, ou onde eu me considero em relação a essas pessoas, que não me falam na cara, não é? E que não conhecem lado nenhum, que ainda é mais. Diz? É preciso é que haja trabalho feito. Havendo Sim, trabalho nós feito, temos é que vamos falar trabalhar. qualidade. Isso, senão estamos a dar importância a quem não a tem. Ora, nem Porque mais. só fala quem tem que se lhe diga, não? Digo eu. Ó Zé, como é que tu vês agora esta oportunidade que há agora em todo o mundo, não é? Isto com as redes sociais foi um abrir e se calhar também foi um bocado condicionar as rádios. As rádios eram muito ouvidas, agora isto o pessoal vai tudo a parte online, mas disseste há pouco que a parte online vocês estavam a ficar muito fortes. As rádios têm que aproveitar exatamente as redes sociais e a net e as internets para se motivarem, para se promoverem também. Eu acho que a maior parte da importância que se dá normalmente à questão das internets e do aumento de audiências tem mais a ver, sobretudo, com a questão comercial. Não é? Quem for muito ouvido, quem tem um negócio para apostar, aposta onde haver mais audiências. Muitos apostam especificamente, porque eu posso ter muita audiência a nível nacional, mas eu posso ser um cliente a nível local. E quero saber das audiências locais, porque o meu negócio é local, não é a nível nacional. Agora, tem a sua importância? Tem. Por exemplo, a nível dos imigrantes, o programa que temos do meio-dia às 2, segunda a sábado, dá muita oportunidade dos imigrantes estarem quase em contacto, de uma forma direta ou indireta, com os seus familiares cá. De se cumprimentarem, de saber se está tudo bem, se não está. Nessa vertente é importante. Se for a falar em termos de rádio, rádio é rádio. A internet é uma rádio diferente, tem outro alcance, é uma concorrência diferente, tem vantagens numa determinada situação para obter apoios, mas tem desvantagens noutros. E acho que, por exemplo, a nível nacional, a malta mais nova ouve nos telemóveis, nos carros, mas nos carros tu ouves muito mais rádio, não vês televisão. Ainda não há muito tempo, o doutor Tomás chega, estavam a dizer assim, mas para que é que tu queres passar a informação do Parlamento? Tens lá a televisão, está ligado a um canal, e quando se justifica, levanto a via e põe, por exemplo, o António Costa no Parlamento a falar em direto. É um break news, não é? Mas isso as pessoas veem na televisão, sim, mas eu se estiver a trabalhar só saio às 8, só vou ver o noticiário das 9. Mas eu posso ir no carro e quando for ver à noite, já sei mais ou menos o que é que se passou, porque eu ouvi a notícia numa rádio. E pode ser feita a informação internacional, nacional, regional e também local. Tem essa importância. A rádio é a palavra e se calhar continuará a ser por muito tempo, não é tão cedo que deixarão de existir na questão do FM. Embora com o tempo vai ser banda larga, não é? E aí as condições são iguais para todos. A nível da internet, mas também tens muita coisa. Vês-te grego para saber o que é que tens. É mais difícil identificar uma rádio na net, a não ser que já saibas o nome. Mas se andas ali a pesquisar, a ver o que é bom, vais acabar por não ouvir nada, porque andas sempre a pesquisar. Localmente, podes ouvir muita coisa. Agora, também considero que a net pode ser aproveitada de forma diferente. Eu tenho a parte de rádio, em que tenho a emissão online, mas também posso ter, dentro do site, que é isso que eu penso que pode ser feito, a breve trecho também na Rádio Voz de Moriz, ou devia ser feito, que eu posso ter aquilo que tem rádios nacionais. Porque é que eu não tenho um pouco mais de trabalho e programo uma rádio de diferente cariz, vocacionada lá para fora, por exemplo, embora considerando o país também, eu posso ter uma rádio local online dentro do meu site, uma coisa diferente do meu FM, funcionar para noutros moldes, para outros objetivos. Agora, dá trabalho. Será que as pessoas querem... Já tiveste aqui a chega para os meus lados, já tiveste um programa que era um sucesso nos Palopes. Sim, no teu. Aliás, até pensavam que era uma rádio nacional. Eu recordo desse pormenor. Estamos a falar do Pulsar Urbano. Da Kizomba, que era um programa que tinha sempre artistas super conhecidos e que o pessoal dos Palopes inundavam o WhatsApp. Conhecia todo. Olha, pensavam que era um programa nacional. Falaste agora no inundar.
falaste agora no inundar, entre comas, a frequência. Nós, neste momento, estamos a reformular a cota não, o contrato do online, porque pela utilização do ouvinte, a cota estourou e nós temos que alargar, vamos ter que pagar mais. Porque as pessoas têm estado a interagir cada vez mais com o site e com as redes sociais. E o pacote que nós tínhamos de contrato tem que ser melhorado. Porque, em função das participações, aquilo chega, esgota-te o plafond rapidamente. Agora pensa como é que o online não está na Rádio Voz dos Moris. Mas depois, quando se ouve determinadas pessoas falar da Voz dos Moris, eu assim, mas o quê? Ouve? Não ouve? Ouve, então diga-me lá o que é que ouve. Àquela hora, o que é que tem? Costuma ouvir, eu ouço a esta hora. É um locutor assim, então desculpa lá, não está a ouvir a Rádio Voz dos Moris. Já me aconteceu isso. Porque o locutor da manhã sou eu, você não está a ouvir a mim. E há muita coisa. É a mesma coisa que eu tenho que lidar aqui com a malta, aqui a malta da zona, que diz, Lamas TV, já vi uma coisa está ali e lá, mas esquecem-se que a gente já tem mais de 500 vídeos lançados, mais de 500 entrevistas, a publicidade não, mas temos N de promoções de pessoal, temos N de conteúdos, porque não é só boas vibes, nem o encanto das palavras, nem é só os tais escolhas. Foi tudo que já foi feito, já falámos. E já tiveste aqui personalidades de muito peso. Tiveste a Gala, que foi uma primeira experiência, tiveste lá o Presidente da Câmara, tiveste lá alguém também que esteve envolvido e deu o arranque final e definitivo, salvo erro, à terceira edição da Viagem Medieval, o Carlos Martins. Sim. As pessoas têm que... Eu acho que muitas vezes o problema é este. Eu vejo uma coisa, agrada-me, começo a ver. Não me agrada, pois, e tal... Vão ver, vejam que é o que fazem as empresas. Estes tipos querem que a malta os apoie. Deixa o que é que os gajos fazem, não é? E vão ver o andamento, o tipo de trabalho, com quem é que tu mexes e qual é o público-alvo, se identificam com isso. Agora, eu acho que não se pode dar importância ao tipo de comentário que não é estruturado, porque são gajos que desanima e fecha a porta e vai embora. Depois ele diz, até começaram, mas coitados porquê? Agora, as pessoas têm que perceber uma coisa, quando não há reconhecimento de algo que tem qualidade e que passam por lá personalidades de peso, inclusive, é porque tem, senão também não iam lá. Quando não apoiam, depois vêm dizer coitados. Coitados o quê? Coitados de vocês, que perderam aqui uma oportunidade até de divulgar aquilo que andam a fazer. E nós também não temos que andar de água sem caneco. Porque isto tem custos não só monetários, tem custos de tempo e custos de família. Tu, no teu caso, tens uma filha. Meu filho já tem 24, não deixa de ser meu filho. Às vezes precisa de apoio. Eu preciso de espaço também para descansar. Tenho as minhas coisas. Raramente tiro um dia de descanso. E as pessoas pensam que é assim. As pessoas nem imaginam o trabalho que está por trás de uma rádio local, seja ela com muito ou pouca projeção, por trás de jornais e muito menos na audioimagem, onde há cada vez mais concorrência e há coisas que estão a ser bem feitas, outras são uns conteúdos que tu espremes, por mais que espremas com vontade, não sai pinga, mas tem montes de gente, depois para mim mostra um bocado o tipo de mentalidade com que às vezes nos debatemos, não é? Basta ver os Big Brothers. Isso então é brutal, não é? Da posta, não sei o quê. Nem digo nada, as pessoas preocupam-se mais com o Big Brother do que com a inflação. Aí já e com as suas próprias vidas, não é? Só dão por ela, reclamam os primeiros dias quando o gasóleo sobe, mas depois está tudo bem. Temos é que discutir futebol e dar ao soco. O petróleo não há problema nenhum. E temos que falar que aquela fez assim, a outra fez assado no Big Brother. Isso é o que interessa. E enquanto se fala da vida dos outros, esquecemos a nossa. E depois criticamos a torta e direito. E eu não gosto muito disso. Não gosto de... Também não quero estar a criticar quem vive assim, que tem o direito de ser assim, não é? Agora, não tem o direito de chincalhar os outros sem vados para isso. Ora, e então nas redes sociais, isso é o pão nosso de cada dia. Alguns nem cara dão, que são os corajosos, não é? Estamos a terminar o nosso programa, já passou uma horinha. E eu peço sempre à malta que vem aqui ao programa para dar uma palavra final ou uma base final aqui a quem, principalmente a quem nos esteve a ouvir, não é? E a ver. E eu então pedi até essa palavra, que pode ser aquilo que entenderes. Ou como entendes. Ok. Olha, primeiro dar-te os parabéns pela tua coragem de começar a Lamas TV, porque não tens grandes condições e estás a fazer um bom trabalho. Fazes melhor trabalho com um telemóvel
e com computador do que alguns com câmaras. E pela disponibilidade que tens. Depois, apelar aos responsáveis pela freguesia, às coletividades e ao cidadão, que também exige aquilo que tem direito, se reconhecer na Lamas TV, que haja apoios, minimamente, porque neste momento a Lamas TV está a divulgar, desde o desporto, aquela questão das tascas, estas as boas vibes, aquele da cultura que tu falaste há pouco, eu não fixei o nome. Me encanta as palavras. É assim que se começa. As rádios piratas também começaram assim timidamente. Depois chegaram a ter belíssimos programas de entrevista por aí fora. A mensagem é que aproveitem os parceiros que têm, que não estejam à espera das televisões nacionais, está bem que é outra projeção, e das rádios nacionais, porque quem de facto dá o corpo ao manifesto e pode divulgar o trabalho que se faz numa freguesia ou num concelho são os seus órgãos de comunicação, que os apoiem condignamente, e não precisam ser fortunas, mas se todos apoiarem, dou um exemplo, a Regional de Aroca, sei de fonte segura que muita gente vai lá levar publicidade, sabes porquê? Porque é preciso manter o nosso órgão de comunicação e a nossa voz. Há um reconhecimento da importância dela. E aqui muitas vezes não. Aqui a importância tem a ver com outros interesses muitas vezes. E acho que as pessoas devem reconhecer a Lamas TV como um evento válido para ajudar a desenvolver e dar a conhecer a freguesia. E nunca se sabe o que é por aí e aquilo que vai ser preciso fazer. Em termos pessoais, desejo que as pessoas estejam atentas àquilo que lhes afeta a vida e que tentem, pelo menos, andar de cabeça levantada e condignamente, que não se deixem embarcar em Big Brothers e vidas fúteis que servem para alguns ir para lá ganhar dinheiro e para entreter as pessoas e distraí-las daquilo que é importante, a questão dos combustíveis, a questão da guerra, do que é preciso fazer, das políticas que muitas vezes passam quando andamos distraídos com Big Brothers e com guerras. Repara que o Covid desapareceu. Antigamente 1000 pessoas contagiadas eram um caos, agora são aos milhares e não se passa nada. Portanto, já não é notícia. Será notícia quando não houver mais nada. E espero que a Lamas TV, quando não houver mais nada, se mantenha fiel a si própria, como espero que os Muris também tenham, a RVE tenha capacidade para isso, independentemente das marés, que se mantenha na senda que é traçada, quer a Lamas TV, quer também a Rádio Voz dos Muris, para que a coerência possa valer em determinada altura o reconhecimento. E porque trabalho isto dá, e as pessoas não têm ideia do trabalho que dá. Só quem anda lá metido nisso. E há aqueles que trabalham de forma menos correta, a meu ver, que continuem, porque um dia toda a consequência toda a ação tem uma consequência e as coisas pagam-se cá, não se pagam lá. Por isso, ora, quero-te agradecer então ter estado aqui aceito o convite e ter estado aqui no nosso programa. Hoje sem a Miriam, porque a Miriam hoje infelizmente não pôde cá estar, mas já estará nos próximos programas, já contaremos com ela, também com a parte feminina. Hoje tivemos os espinhos, não tivemos a Rosa, mas futuramente vamos ter aí a Rosa também para nos dar o apoio e para embelezar mais a coisa, que isto são homens. Tivemos um careca e um cabeludo, e agora está muito. Ficaram bem niveladas. Ora, desejar a todos então também uma excelente semana. Sendo domingo, vem aí uma semana à porta, uma semana de trabalho. Portanto, pessoal, aproveitar muito. Também dia 1 de maio, o dia do trabalhador. Pessoal, que é um dia, espero que tenham corrido muito bem o dia para toda a gente. Tenham aproveitado este dia, então, com o tempo que tem estado, que isso é muito importante. E então, um grande abraço, Zé, e até uma próxima. Um abraço para todos. E acompanhem a Lamas TV, não se esqueçam. Um abraço para ti, obrigado pelo convite. Um abraço.